Será que medicina é só ciência? E se for também filosofia, um jeito de enxergar o mundo? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível de 5.000 anos para desvendar um dos sistemas de saúde mais antigos e que sobrevive até hoje. E essa é a grande pergunta, né? Como é que uma prática tão antiga continua relevante e até crescendo no mundo de hoje? A resposta, olha, é uma história e tanto. Tem filosofia, tem um momento em que ela quase desapareceu e um renascimento que, sério, é de cair o queixo. Então, para a gente começar, é super importante entender uma coisa. A medicina tradicional chinesa, a famosa MTC, não é só sobre tratar a doença. É bem mais que isso. É uma filosofia de vida, sabe? A ideia é buscar o equilíbrio com a natureza. Em vez de olhar para o que está quebrado, ela se pergunta como a gente mantém o corpo todo em harmonia. Ok, então vamos voltar lá atrás. Bota milênios nisso aí. Imagina uma época sem microscópios, sem laboratórios, sem nada disso. A ferramenta mais avançada que existia era observar. Observar a natureza com muita, mas muita atenção. Gente, 5.000 anos é tempo pra caramba, né? A MTC nasceu ali, nas margens do Rio Amarelo, e foi se desenvolvendo junto com as dinastias chinesas. É praticamente tão antiga quanto a própria civilização da China. E no comecinho era tudo muito intuitivo. Pensa só, na Idade da Pedra, o pessoal descobriu que se aquecesse o corpo com areia ou pedras quentinhas, a dor melhorava. Simples assim. E olha que legal, encontraram umas agulhas de pedra que não eram para costurar não, eram os primeiros protótipos da acupuntura. Era pura observação, sabe? Causa e efeito na veia. E foi dessa observação toda que nasceu uma filosofia super poderosa, o Yin e o Yang. A ideia é que tudo no universo funciona com forças que são opostas, mas que ao mesmo tempo se completam. Pensa em noite e dia, quente e frio. Um não existe sem o outro, né? E a saúde, para a MTC, é basicamente isso. O equilíbrio perfeito, em movimento, entre essas duas forças. Beleza, e depois do Yin e Yang, vem outro conceito-chave, o Qi. Se a gente pensar que o Yin e Yang é o como o equilíbrio funciona, o Qi é o que está sendo equilibrado. É a energia da vida, sabe? A força que flui em tudo, inclusive no nosso corpo. A doença, então, aparece quando esse fluxo de energia dá uma travada, fica bloqueado. E olha que genial isso aqui. O próprio símbolo chinês para Qi já explica o que ele é. O ideograma é formado por duas partes. O símbolo de vapor, ou fumaça, em cima, e o símbolo de arroz cru embaixo. Juntando os dois, a gente tem a ideia da energia sutil, o tal vapor que a gente tira das coisas materiais, tipo da comida que a gente come e do ar que a gente respira. Incrível, né? Bom, então a gente já viu a filosofia. Agora vamos dar um pulo no tempo. Para a época em que todas essas ideias deixaram de ser só conceitos e viraram um sistema médico de verdade, com tudo documentado e super respeitado. E esse refinamento levou séculos, tá? Se a gente olhar essa linha do tempo, dá para ver que lá atrás, o livro do Imperador Amarelo já trazia toda a base da acupuntura. Depois, na dinastia Han, a coisa ficou mais profissional, com a primeira mulher médica registrada na história. Mas foi na dinastia Song que o jogo virou de verdade. Aconteceu uma coisa ali que mudou tudo. E é aqui que a história fica boa. Um único acontecimento fez com que a acupuntura pulasse de uma prática respeitada para uma ciência com um selo de aprovação do próprio imperador. Aconteceu o seguinte: o rei Song Jianzhong ficou doente, foi tratado com acupuntura e ficou curado. Ele ficou tão impressionado, tão encantado, como dizem os textos, que baixou um decreto real. Ele mandou o médico dele organizar tudo o que se sabia sobre o assunto, criar mapas super detalhados dos meridianos e, o mais legal de tudo, mandou fazer estátuas de bronze, em tamanho real, com todos os pontinhos de acupuntura marcados. Para quê? Para ensinar e para testar os novos médicos. Isso foi um divisor de águas, porque com o apoio do imperador, a MTC ganhou status, dinheiro e, o mais importante, um padrão de ensino que se espalhou por todo o império. Só que, como nem tudo são flores, essa era de ouro não ia durar para sempre. Um outro jeito de ver a medicina vindo lá do Ocidente começou a chegar na China. E aí, esses dois mundos bateram de frente. Quando a China se abriu para o Ocidente, chegou a medicina que a gente conhece mais hoje, né, a alopática. O foco era outro, era em micróbios, cirurgia, resolver as coisas rápido. E para muita gente aquilo parecia o futuro, super moderno e eficiente.
De repente, aquela sabedoria milenar da MTC começou a parecer coisa do passado, antiquada. Aí veio o golpe de misericórdia. O governo chinês tomou uma decisão radical. A medicina ocidental passou a ser a oficial e a medicina tradicional chinesa foi proibida. Baniu geral. Parecia que era o fim de uma história de 5.000 anos. Mas a história não acaba aí. Contra tudo e contra todos, a MTC não morreu. E ela sobreviveu não por causa dos imperadores ou dos acadêmicos. Ela foi salva pelo povo. A proibição pegava pesada nas cidades grandes, mas no interiorzão da China, o povo do campo, mais pobre, não tinha como pagar pela medicina ocidental. Então, o que eles fizeram? Continuaram usando o que sempre funcionou para eles, praticando a MTC escondido. O conhecimento foi passando de pai para filho, de mãe para filha, na surdina, mantendo aquela chama acesa. E essa resistência toda nos traz para o capítulo final e talvez o mais surpreendente dessa história: o renascimento da MTC já no século XX. Depois da Revolução de 1949, o novo líder da China, Mao Tse-tung, se deparou com um problemão. Como cuidar da saúde de centenas de milhões de pessoas se a medicina ocidental era cara e inacessível para a maioria? A solução dele foi genial e pragmática. Ele não só tirou a MTC da ilegalidade, como a colocou de volta no sistema de saúde oficial e pediu para que as duas medicinas, a tradicional e a moderna, trabalhassem juntas. E a prova de que essa união podia dar certo veio de um jeito espetacular. Imagina a cena: uma cirurgia de coração aberto, transmitida ao vivo pela TV para o mundo todo, com um paciente acordado e sorrindo. E anestesia? Apenas agulhas de acupuntura para controlar a dor. Foi um choque. De uma hora para outra, o mundo inteiro virou os olhos para a China e para essa prática. Daquele momento em diante, a China investiu pesado para validar a MTC com os olhos da ciência moderna. Abriram dezenas de institutos de pesquisa só para isso. O resultado? Hoje, a medicina tradicional chinesa ganhou uma credibilidade internacional gigantesca, é praticada no mundo todo e, claro, continua evoluindo. E essa jornada incrível de 5.000 anos nos traz de volta para aquela primeira pergunta, né? Um sistema que sobreviveu a tudo. Impérios, proibições, revoluções. Talvez ele tenha algo muito importante a nos dizer sobre o que é, de fato, ser saudável. O que será que essa visão de equilíbrio e energia pode ensinar para a gente no nosso mundo tão corrido e moderno? Fica aí a pergunta para a gente pensar.